Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 28 de março de 2022. E o tema que estudaremos a nossa lição será a criação. Uma série de textos vão aparecer aqui hoje, mas eu gostaria de ler aqui pelo menos uns 2 ou 3. A primeira série de textos, Gênesis capítulo 1, verso 4, que vai dizer: E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Verso 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Verso 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo as suas espécies, árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Para governar o dia, versículo 18, para governarem o dia e a noite, fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E o texto vai continuar aqui, repetindo a mesma ideia. Um outro texto, Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia de sábado e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esses textos, eles têm alguma coisa em comum. Precisamos nos lembra daquilo que a gente mencionou ontem? Gênesis 1 e 2 relatam a criação do nosso planeta. No capítulo 1 é o Deus transcendente, é o Deus grandioso, maior do que a sua criação, entrando em ação. Depois de mencionar cada um dos atos criativos, no primeiro dia ele disse: haja luz, e houve luz. E ele viu a luz e ele disse: e eis que é bom. Quando no segundo dia ele faz a separação entre as águas que estavam embaixo do firmamento e a água que estava em cima do firmamento, ele também vê aquilo tudo e diz que era bom. A palavra bom em hebraico é a palavra tov, que tem um significado muito interessante. Em geral, esse adjetivo, quando ele aparece no contexto bíblico, se entende que a obra divina da criação ela foi bem sucedida e que a observação de que era bom indica que tudo deu certo, tudo foi perfeito. A luz iluminava, as plantas davam fruto e assim por diante. Em cada um dos dias da criação era bom, tov, deu certo, funcionou. É essa a ideia. Entretanto, um outro aspecto que vai ser indicado aqui pelo termo tov é também a ideia de eficiência. Não só funcionou, não só deu certo, mas a razão pela qual as coisas foram criadas alcançaram o seu objetivo. A cada uma das coisas criadas por Deus foi criada com um propósito. Então, quando o termo tov é aqui apresentado em hebraico, a ideia é: tudo que Deus fez conseguiu alcançar o objetivo pelo qual foi feito. Deus criou a luz iluminava. Deus criou as plantas, elas davam alimento. Deus criou o sol e a lua, eles governaram o dia e a noite. Então é a ideia, o tov, ele está mencionando, não é apenas bom no sentido, pô, que legal, é bonito, não. Em primeiro lugar, havia uma eficiência. Aquilo que Deus planejou fazer deu certo, funcionou, mas a razão pela qual ele fez, o objetivo final foi alcançado. Diferentemente daquilo que é apregoado por boa parte das pessoas que dizem: hoje o planeta como ele existe, ele foi na verdade o resultado de uma série de tentativas frustradas que aconteceram num passado distante. Então cataclismas foram acontecendo, meteoro que cai e acaba com a vida, depois começa tudo de novo e assim por diante. A noção bíblica é: não, nós não somos fruto de um acaso ou de um acidente cósmico. Deus planejou, executou, e quando ele terminou de fazer o que tinha que fazer, ele falou: é tov. Olha, deu certo, funcionou, existe eficiência. A razão pela qual eu criei isso está alcançando o seu propósito, porque eu criei a luz e agora ela ilumina. Eu criei as plantas
e elas estão dando semente e alimento, ele olha para tudo e percebe: criei com um propósito e esse propósito alcançou o seu objetivo. No capítulo 2, a partir dos versos, do verso 1, vai mencionar a própria criação do sábado. E quando o sábado vai ser apresentado como, e ele é apresentado num contexto, ele é apresentado como no sétimo dia. Por que o sétimo dia é colocado aqui em evidência? Porque 7, na mentalidade hebraica, é um número que representa a perfeição. Depois de 7, ou de uma sucessão de 6 tovs, ele cria a luz e diz: é tov, é bom. Criei com um propósito e alcancei esse propósito com aquilo que eu criei. Tov, tov, tov. Depois de 6 tov, então quando chega o sétimo é para ser o ápice, é para ser a glória da criação, porque se em cada um dos outros dias, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia, Deus pode dizer é tov, existe aqui uma ideia no hebraico, uma ideia de exagero. É como se hoje a gente olhasse para uma coisa e dissesse assim, ó: é exagerado de bom, é maravilhoso, é incrível, é fenomenal. Existe aqui uma ideia de pleonasmo, é uma coisa imensa, é maior do que tudo, não é só tov. Há uma ideia de grandiosidade, porque é perfeito. O número 7 representa a perfeição. Depois de 6 sucessões de tov, 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 criei com um propósito, esse propósito alcançou aquilo que era a razão pela qual foi feito. Criei a luz e agora essa luz espanta as trevas. Eu criei a terra e agora com a terra aparecendo, as plantas surgiram nessa terra. Então o propósito pelo qual a terra foi criada alcança o seu significado quando as plantas surgem. Ele cria as plantas, e as plantas agora produzem alimento. Você percebe que tudo aquilo, o texto bíblico é construído dessa maneira. É top por quê? Porque foi criado com um propósito, e quando Deus olha para o resultado daquilo, diz: funcionou, o que eu criei alcançou o seu propósito em termos de criação. Mas quando ele chega no sábado, ele diz: não é só tov, é muito tov. Desculpa agora, os especialistas em hebraico vão aqui me massacrar aqui no texto com muito tov. Não, é maravilhoso de bom. Aqui uma ideia de grandiosidade. É muito bom, é melhor do que bom, é bom demais, é incrível o que Deus fez agora. Porque o 7 dá a noção de perfeição, e ao invés de criar uma coisa qualquer, ele cria um dia para relacionamento. Por que é que a criação do sábado não vai ser apresentada lá em Gênesis 1, mas vai ser apresentada em Gênesis 2? Lembra do que eu mencionei lá no domingo? No capítulo 1 você percebe um Deus que é transcendente. Ele está criando, ele fala e tudo aparece, e ele olha e diz: criei com esse propósito e alcancei o propósito pelo qual eu criei. Então é tov, 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 é bom, 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 bom. Mas o capítulo 2 não apresenta só um Deus transcendente, um Deus poderoso, é um Deus de relacionamento. E o sábado foi criado por esse Deus perfeito para relacionamento. Então tinha que ser apresentado no capítulo 2 e não no capítulo 1. O capítulo 2, portanto, vai começar com esse Deus, não um Deus que é transcendente, mas um Deus que é pessoal. Que quando ele vai criar o ápice da sua criação, quando ele vai, não só vai dizer é tov, ele vai dizer é muito tov, é muito bom, é maravilhoso de bom. Ele vai criar alguma coisa para relacionamento. Ele cria um tempo sagrado. E nesse tempo sagrado, a humanidade é chamada para deixar todos os tudo aquilo que Deus criou e diz que é tov, que é bom, para algo que é melhor do que bom. É o relacionamento com o seu Criador. Isso é o muito bom que vai aparecer lá no capítulo 2. O muito bom na perspectiva de Deus, por incrível que pareça, não é a luz, não é a terra, não são as águas, não são os peixes, não são os animais, mas é um Deus relacional, deixando de lado todos os seus afazeres para estar conosco. Moisés quis dizer assim: gente, isso não é só tov, é muito tov, é muito bom, é melhor do que bom.
Você entende que hoje, que é segunda-feira, você ainda tem muito tempo para poder se preparar para aquilo que é muito bom, que é o sábado. Dê uma oportunidade para viver as alegrias desse dia de relacionamento com o Senhor Deus. Esse tipo de coisa muda a nossa vida. Eu gostaria de louvar a esse Deus que resolveu deixar para o ápice da criação um tempo que ele chamou de sagrado, porque era um tempo dedicado ao relacionamento entre o Deus Criador e a sua criatura. Vamos adorar esse Deus. Obrigado, Senhor, porque em Tua Palavra descobrimos que tudo que o Senhor criou era bom. Mas quando o Senhor resolveu criar algo muito bom, o Senhor criou um tempo sagrado dedicado ao relacionamento entre nós e o Senhor. Muito obrigado por esse tempo e ajuda-nos a gastá-lo dessa maneira, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?